Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 14 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 31 ao capítulo 33, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de Israel conquistando Midian. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você morrerá e será reunido aos seus antepassados. Então Deus já tinha dito isso para Moisés, que estava próximo o dia dele, que ele deveria consagrar Josué, levar ele à congregação, apresentar ele ao sacerdote, que ele deveria, repetir algumas leis para que fixasse isso na cabeça do povo. Então Moisés já vem aqui numa trajetória de transição de liderança, numa transição também, de responsabilidades, de relembrar ao povo tudo que já tinha acontecido até agora, porque eles estão na eminência de herdar a terra prometida. Moisés já tinha até visto, no horizonte o território. Pois bem, então Deus aqui mais uma vez fala sobre a morte de Moisés. E aí, então Moisés disse ao povo: escolha e armem alguns homens para lutarem na vingança do Senhor contra Midian. De cada tribo de Israel, envie 1000 homens para a batalha. Assim, escolheram 1000 homens de cada tribo. De Israel, do total, 12.000 homens armados para guerrear. Aí você vai falar: meu Deus, 12.000 homens para a guerra. Lembrando que foram só 1000 homens de cada tribo, Você lembra mais ou menos quanto que era a quantidade de guerreiros por tribo? Tinha tribo que tinha mais de 50.000 guerreiros. Era gente demais, não é? Pois bem, Moisés enviou 1000 homens de cada tribo sob o comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Então você percebe aqui quão importante era a posição sacerdotal, não só no comando ali das coisas sagradas, mas a amplitude do exercício sacerdotal e além do sacrifício, e além da orientação, e além do culto sagrado, Você está vendo aqui já um filho do sacerdote Arão, que era sacerdote também, Finéias, indo para a guerra, coordenando, na verdade, um verdadeiro batalhão para a guerra. Pois bem, Finéias levou consigo objetos sagrados e a trombeta para dar ordem ao ataque. Então Deus estava presente, não só no momento do sacrifício, dos cultos, da adoração, mas também na guerra. Isso nos fala que Deus, ele quer estar conosco no nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos. Aqui deixa-nos muito claro. E aí eles atacaram Midian como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Ter a presença de Deus no nosso dia a dia, é certo que venceremos, as dificuldades. Os 5 reis midianitas morreram na batalha. Então, aqui os midianitas, você vê que realmente não era só uma nação, era um império dos midianitas. Foram 5 reis mortos: Eve, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Lembra de Balaão? Pois bem, os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo gados, rebanhos e toda a riqueza deles. Queimaram todas as cidades e acampamentos midianitas moravam. Depois de juntarem todos os despojos, tanto os prisioneiros como os animais, trouxeram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade de Israel que estava acampada na campina de Moabe, junto ao rio Jordão, ao lado oposto de Jericó. Moisés
O sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles e foram ao acampamento. Moisés, porém, se enfureceu com os generais e capitães que voltavam da batalha. Por que deixaram viver todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelar contra o Senhor no incidente de Peor. Você percebeu aqui o porquê da morte de Balaão? Ele estava totalmente corrompido. Da boca dele não saía somente coisas boas, mas conselhos pervertidos que levaram as mulheres midianitas trazerem contaminação com os homens, né? Lembra da mulher midianita que se deitou com um israelita, né? Que era príncipe do povo lá em Peor, e que no caso nós podemos ver que o neto de Arão foi e transpassou eles com a vara para assim parar, né, a praga que estava matando os israelitas por conta dessa contaminação, que eles deixavam os costumes deles e adoravam aos deuses pagãos. Esse foi o episódio de Peor. Nós falamos dele aqui recentemente. Foi por causa delas que uma praga feriu ao povo do Senhor. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que tiverem relações sexuais com algum homem. Deixem viver somente as meninas virgens. Tragam-nas para viver entre vocês. E todos os que tiverem matado alguém ou tocado algum cadáver ficarão fora do acampamento por 7 dias, para fazer, né, o ritual da purificação. Purifique-se a si mesmos e as prisioneiras no 3º e no 7º dia. Purifique também todas as roupas, todos os objetos de couro, pelo de cabra ou de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que participavam da batalha: o Senhor deu a Moisés as seguintes prescrições legais. Tudo que for feito de ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo, ou seja, tudo que resiste ao fogo, será passado pelo fogo para se tornar cerimonialmente puro. Em seguida, esses objetos de metal serão purificados com água da purificação, mas tudo que não resistir ao fogo será purificado somente com água. No 7º dia, lavem as suas roupas e vocês estarão purificados. Então poderão voltar ao acampamento. E aí nós vamos ter a divisão dos despojos, né? Então nós vamos ver que aqui houve alguns impasses e você vai ver como ficou resolvido isso. O Senhor disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar e o chefe das famílias de cada tribo farão uma lista de todos os despojos tomados na batalha, tanto das pessoas como dos animais. Dividirão o despojo em 2 partes e entregarão metade para os homens que lutaram a batalha e metade para o restante do povo. Da metade que pertence ao exército, entregue primeiro um tributo que cabe ao Senhor, das 500. De cada 500, todas as pessoas, como do gado, jumenta e ovelha. Entreguem essa porção tirada da parte do exército ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que pertence aos israelitas, separe cada 50, tanto de pessoas como de gado, jumento, ovelhas, animais, né? Tudo. Moisés e sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor havia dito. Os despojos de tudo que os soldados haviam tomado totalizaram 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gados, 61.000 jumentas, 32.000 mulheres virgens. Metade do despojo foi entregue aos homens que participaram da batalha. Essa parte totalizou 337.500 ovelhas, dos quais 675 era tributo ao Senhor.
36.000 cabeças de gado, das quais 72 eram tributo ao Senhor, né? Então você está vendo aqui como foi feita a distribuição, que muitas vezes se pensava que a distribuição ia ser somente para aqueles que foram à guerra, mas não, Deus trouxe essa divisão para que os guerreiros tivessem sim a maior porção, que seria 50%, as outras 50% seria dividido entre todo o território, todo o povo, né? Então generais e capitães foram a Moisés e disseram: nós, seus servos, contamos todos os homens que saíram para a batalha sobre o nosso comando, e nenhum de nós está faltando. Por isso, a nossa parte do despojo apresentamos objetos de ouro como oferta ao Senhor: braceletes, pulseiras, anéis, brincos, colares. Oferta fará expiação por nós diante do Senhor. Olha que lindo! 12.000 guerreiros vão para a guerra. E sabe, no final da guerra, além de matarem todos os reis, né, saírem vitoriosos, terem aquela quantidade de despojo, olha o que diz o versículo 48. Então, os generais e os capitães foram a Moisés e disseram, versículo 49, nós, seus servos, contamos todos os homens que saíram para a batalha sobre o nosso comando, e nenhum de nós está faltando. 12.000 homens na guerra, e todos voltaram para casa. Não é lindo isso? Vai ser esse o texto que nós vamos meditar no nosso devocional diário aqui. É o texto de Números 32, 49. Nesse texto do devocional, nós falamos da importância dele dentro do contexto, mas também trazendo para os nossos dias atuais. Pois bem, Moisés, o sacerdote Eliezer receberam as joias, objetos artesanais, tudo que os guerreiros quiseram, além da sua parte, né? Como oferta do despojo, eles ainda quiseram dar mais. Tamanha gratidão eles tinham diante de Deus por Deus ter protegido a eles e todos os 12.000 guerreiros voltarem para casa. E aí, as tribos de Ruben e Gade possuíram rebanhos enormes. Por isso, quando viram que a terra de Jazer e Gileade eram adequadas para o rebanho, foram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e a outros líderes da comunidade e disseram: vejam a cidade de Atarote, Dibon, Jazaim, Hesbron e Elelé, Sibma, Nebo e Nebom. O Senhor conquistou toda esta região para a comunidade de Israel, e ela é adequada para criar rebanho para nós, seus servos, que possuímos tantos rebanhos. Se contarmos com o teu favor, pedimos que nos deixe ocupar esta terra de nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Então, aqui nós podemos ver que eles pedem as terras já conquistadas que estão, né, do lado ali onde eles estão do Jordão. Eles vão passar o Jordão e vão conquistar as terras, né, que estão pós-Jordão. E aí eles fazem esse pedido para ocuparem essa terra que já está ali e que é propícia para criação de todo o gado, né, ovelhas, tudo que eles têm. E olha só, Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: então vocês querem que os seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas, né? Ou seja, disse, tá, agora vocês vão ficar aqui porque já possuem essa terra e os seus irmãos vão ter que guerrear sozinho lá do outro lado do Jordão, porque vocês querem ficar aqui nessa terra que já foi conquistada? Olha só, né? E a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele fez-o andar pelo rumo do deserto durante 40 anos. Então, aqui nós estamos vendo o relato, né, da peregrinação e como que ficaria eles ali, né, e o restante do povo, que já estava há 40 anos, né,
porque a geração tinha que morrer, a geração anterior, somente a nova geração herdaria. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor de Israel. Se vocês se afastarem dele e ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo o povo. E eles se aproximaram de Moisés e dizendo: queremos construir currais para os nossos animais e cidade para os nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que tenhamos levado em segurança todos para a sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão na cidade fortificada que construímos, e aqui estarão protegidos dos ataques dos povos da região. Só voltaremos aos nossos lares, todos nós, quando os israelitas tiverem recebido também a sua porção de terra além do Jordão. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui, ao lado leste do Jordão, e aceitamos esta região como herança da nossa terra. Então Moisés lhe disse: se fizerem como prometeram e se armarem para a batalha do Senhor, suas tropas atravessarem o Jordão e continuarão até o lugar que o Senhor tenha expulsado seus inimigos, então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Então agora Moisés entende, né? Todo o pedido deles e concede a eles esta oportunidade, né? E diz a ele: vão e construam cidade para suas famílias, currais para os seus rebanhos, faça tudo o que prometeram. E os homens da tribo de Gade e de Rubens responderam: nós, os teus servos, seguiremos as tuas instruções. Nossos filhos e esposas, rebanhos e gados ficarão aqui nas cidades de Gileade, mas nós, os teus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor conforme tu ordenaste. Então aqui estamos resolvidos esses impasses. Então os descendentes de Gade construíram a cidade de Gebom, Atarote, Aroé, Atarote, Sofá, e aí fala de todas as cidades, e elas eram fortificadas com currais para os rebanhos. Os descendentes de Ruben também construíram a cidade de Esbom, Kiri, Ataim, e aí ele fala todas as cidades. Então você vê que território grande já tinha sido conquistado, né? E os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, também foram a Gileade. Então, aqui, nessa parte leste do Jordão, nós temos a tribo de Gade, a tribo de Ruben e meia tribo de Manassés, já ocupando o território que havia sido conquistado, na condição de que os guerreiros passariam, né, o território para poder guerrear com os seus irmãos até que todos tivessem as suas terras, né, conquistadas. E aí vamos recapitular no capítulo 33, que é o nosso último capítulo de hoje, a trajetória do povo de Israel. E este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões sobre a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito do seu progresso. Olha que organização Moisés tinha, né? Isso foi essencial para que nós tivéssemos hoje, né? Todos esses relatos do Pentateuco que foi escrito por Moisés. Então, olha a dimensão desse líder, né? Além de estar ali no povo, era também profeta, era guerreiro, era sacerdote, né? E ainda historiador, pois bem, né? Era um homem, né? Assim, nas suas dimensões, e aí você vê quão importante foi
a criação dele no Egito, porque ele foi criado nas melhores escolas. Então Moisés, né, em detrimento de muitas pessoas que não sabiam ler e escrever, Moisés, ele era culto, ele cresceu diante da cultura egípcia, né? Ele teve a melhor educação da época. Então agora nós estamos sendo privilegiados por essa educação que Moisés teve, que nos proporcionou ele registrar tudo detalhadamente para que nós tivéssemos hoje o Pentateuco, que são esses primeiros 5 livros da Bíblia, né? Os israelitas partiram da cidade de Ramassés no 15º dia do primeiro mês, na manhã seguinte da primeira celebração da Páscoa. Lembra disso? Pois bem, né? Por isso que a Páscoa aqui traz esse significado de a passagem. E aí ele vai trazendo, né? Partiram de Ramassés, acamparam em Sucote, saíram de Sucote e acamparam em Etã, que é a beira do deserto, saíram de Etã e foram a Piarote, em frente a Baal-Zephon, acamparam perto de Migdom, né? Saíram de Pi-Airote e atravessaram o Mar Vermelho, chegando ao deserto, viajaram 3 dias, saíram em Mara, lembra as águas amargas? Pois bem, acamparam em Elim. Lembra de Elim, das palmeiras, das fontes de águas que tinha em Elim? Pois bem, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, saíram de Elim, acamparam no Mar Vermelho, saíram do Mar Vermelho e acamparam em Sim. Então ele vai trazendo toda a trajetória, né? E aí nós podemos ver que no versículo 37 eles saíram de Gade e acamparam em Monte Or, na fronteira de Edom. E enquanto estavam em pé ali no Monte Or, por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte e ali ele morreu. Isso aconteceu no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que Israel saiu do Egito. E Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Or, né? Então ele vai trazendo toda essa trajetória que foi muito bem anotada por Moisés, né? E nos proporciona aqui toda essa riqueza de detalhes do Êxodo, né? Que é o que? Toda essa trajetória, né? Não apenas do livro, mas também de Números, Levíticos, né? Que fala dessa trajetória e de tudo que Deus fez no meio do povo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal e convidar outras pessoas para se inscrever. Assim, crescemos, né? E podemos alcançar mais pessoas, levando esta palavra que gera vida em nós.